Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o Operário parece que gosta mesmo aí de reabilitar os seus adversários que vêm aí de uma longa sequência sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de perder para o Náutico na rodada passada, resultado aí que fez o Timbu quebrar uma sequência de 8 jogos sem vitórias na competição, nesta quarta-feira o Fantasma foi até Pelotas e acabou sendo derrotado pelo Brasil pelo placar de 1 a 0. Resultado aí que fez o Chavante quebrar uma sequência de 16 jogos sem vitória dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a última vitória do time gaúcho na Série B foi no dia 17 de julho, quando ele bateu vitória pelo placar de 1 a 0, jogo válido pela 12ª rodada da competição. Então o Brasil aí volta a vencer após aí quase 3 meses na Série B do Campeonato Brasileiro, e também foi a primeira vitória aí do Gerson Testoni à frente do Chavante. Já o Operário, né, com esse resultado, já aumenta para 9 o número de jogos sem vencer e começa a ver a zona de rebaixamento mais de perto, né? O Operário, ele está estacionado, né? Foi aí a 4ª derrota seguida do Operário na competição. Aliás, a 5ª derrota seguida. O time está estacionado ali na 13ª colocação com 34 pontos. E ele ainda nessa rodada pode ser ultrapassado pelo Vila Nova, que também tem 34 pontos, e pelo Brusque, que tem 32 pontos. Aliás, o Brusque é o último time fora da zona de rebaixamento. O Londrina, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 30 pontos. E se vencer na rodada, o Londrina vai pegar nessa rodada a equipe do Guarani sábado lá no Brinco de Ouro. Se o Londrina vencer o Guarani, o Londrina fica a 1 ponto da equipe do Operário e eles se enfrentam na próxima rodada, né? Já a situação do Brasil é bem complicada, né? O Brasil só tinha 2 vitórias, essa foi a 3ª vitória do time na competição. Ele foi a 19 pontos, mas a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é muito grande. Ele está 13 pontos atrás da equipe do Brusque, e o Brusque ainda vai jogar na rodada, né? Então, talvez aí essa vitória aí que possa iniciar uma reação do Brasil de Pelotas foi um tanto quanto tardia, né? O Brasil de Pelotas que inclusive nesse jogo voltou a contar aí com os seus torcedores nas arquibancadas. Então eu vou passar para vocês aqui um pouquinho o que foi esse jogo, mas antes eu vou passar a escalação das equipes, né? Como cada equipe entrou em campo. O Brasil de Pelotas entrou em campo com o bom goleiro Marcelo. Marcelo teve uma boa atuação nesse jogo. A defesa formada pelo Oliveira, pelo Arthur Henrique, pelo Ícaro, depois entrou o Alan Dias e pelo Paulinho. O meio de campo teve o Wesley, o Bruno Matias e o Rildo, depois entrou o Patrick. E na frente o Caio Rangel, depois entrou o Gabriel Terra, o Neto, depois entrou o Gabriel Poveda e o Erisson, depois entrou o Vidal. Aliás, o Erisson foi o autor do gol e um golaço, daqui a pouquinho eu falo mais sobre esse gol. O técnico foi o Gerson Testoni aí que conquista sua primeira vitória à frente do Brasil de Pelotas. O Operário entrou em campo com o Thiago Braga, a defesa formada pelo Alex Silva, Fábio Alemão, Renier e Silva. O meio de campo teve o Leandro Vilela, o Marcelo, depois entrou o Gustavo Coutinho, o Rafael Longini, depois entrou o Pedro Ken e o Alan, depois entrou o Patrick. Na frente, o Rafael Oller, depois entrou o Rodrigo Pimpão e o Paulo Sérgio, depois entrou o Felipe Garcia, o técnico foi o Ricardo Catalá. A arbitragem desse jogo, o trio de arbitragem, né, o que fica em campo, veio do Amazonas. O Ivan da Silva Guimarães Júnior apitou e ele teve como assistentes o Marcos Santos Vieira e o Wesley Regison Pereira dos Santos. O árbitro de vídeo foi o Leone Carvalho Rocha, que inclusive a arbitragem de vídeo teve participação no final da partida, né? Intervindo aí numa expulsão do jogador do Brasil de Pelotas. Bom, agora vamos falar um pouquinho do jogo em si, né? O jogo não teve lá grandes emoções, grandes lances de perigo. Foi um jogo bastante corrido, bastante brigado, né? Às vezes até os jogadores chegaram a se estranhar dentro de campo. O Operário, que estava estreando o Ricardo Catalá no banco de reservas, os jogadores até tentaram mostrar serviço no começo do jogo. O time começou melhor, né? O Operário começou melhor. Porém, quem acabou saindo na frente fazendo o gol decisivo foi a equipe do Brasil, logo aos 11 minutos, quando o Erisson ele invadiu a área, né? Tava bem marcado e mesmo sem ângulo, acabou batendo pro gol. A bola bateu no travessão e caiu dentro do gol. Um belo gol, né? Um gol aí que acabou sendo o gol da vitória da equipe do Brasil de Pelotas na partida. Após o gol, o Brasil se fechou, né? Apertou ali a marcação na segunda linha do Operário. O Operário tinha até um certo espaço para trabalhar a bola na saída, mas num determinado setor do campo já esbarrava na boa marcação do Chavante e o jogo ficou nisso durante o resto do primeiro tempo. No intervalo, o Ricardo Catalá mexeu no time, botou o time mais para frente. O Operário voltou de novo, né? Como foi no começo do primeiro tempo,
pressionando, buscando o gol. O bom goleiro Marcelo, ele fez uma grande defesa aos 14 minutos, quando o Marcelo, o xará dele, deu uma cabeçada. Ele ali praticou uma defesa de elasticidade, né? Tocou para escanteio. E aquela foi a grande chance do Operário empatar a partida. Já no final do jogo, ali aos 39 minutos, entrou em ação o árbitro de vídeo. Numa disputa de bola ali pela lateral, o Wesley acabou pisando em cima do Rodrigo Pimpão. Rodrigo Pimpão, que foi um dos jogadores que entrou no intervalo. E a princípio o árbitro deu cartão amarelo para o jogador do Brasil. Porém, o árbitro de vídeo chamou, o lance foi revisto. E aí o árbitro cancelou o cartão amarelo e deu vermelho direto pro jogador, pro Wesley, que acabou aí sendo expulso. Com o jogador a menos, o Brasil se fechou. O Operário tentou ainda alguma coisa, tentou bola aérea, mas sem sucesso. E o jogo acabou mesmo 1 a 0 para a equipe do Brasil de Pelotas, que, como eu falei, né, termina o jejum, né? Inclusive a semana do time foi muito turbulenta, fora de campo. O presidente, o Newton Pinheiro, acabou renunciando ao cargo no início dessa semana, né? Então essa vitória aí vem para pelo menos apaziguar um pouco os ânimos, né? O ambiente lá dentro do Brasil. Mas talvez essa reação, né? Talvez essa possível reação do Brasil de Pelotas no campeonato tenha vindo muito tarde, né? Porque, como eu falei, são 13 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que ainda vai jogar na rodada. E faltam agora 9 rodadas para terminar a competição. Então, a situação do Brasil de Pelotas em termos de rebaixamento, ao que me parece, já é praticamente irreversível, né? É uma questão de tempo aí para a equipe gaúcha sacramentar aí o seu rebaixamento, né? Sua volta para a Série C do Campeonato Brasileiro. Passar aqui então agora os próximos jogos, né? Quando cada time volta a jogar. O Brasil de Pelotas ele volta a jogar na outra sexta-feira, dia 15, dia dos professores, quando ele recebe o Vila Nova, jogo às 9h30 da noite, novamente lá no estádio Bento de Freitas. Já o Operário tem um jogo importante no sábado, dia 16. Ele recebe o Londrina também às 21h30 lá no Germano Krieger. Como eu falei, dependendo do que acontecer com o Londrina nessa rodada, o Londrina pega o Guarani fora de casa no próximo sábado. Se o Londrina ganhar, o Londrina aí ficará a 1 ponto. O Londrina que está no momento na zona de rebaixamento, o Londrina vencendo a equipe do Guarani fora de casa, o Londrina chega para esse jogo contra o Operário 1 ponto só atrás do Fantasma. Então é sinal de alerta ligado lá no Germano Krieger, porque o Operário que tinha começado o campeonato muito bem, né? Inclusive vencendo o Vasco em São Januário, sempre ali se manteve na parte de cima da tabela. Nas últimas 10 rodadas aí, nesse segundo turno, tem feito o segundo turno desastroso. E o sinal de alerta com relação ao rebaixamento já está aceso, né? Então o time precisa reagir o quanto antes. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e fala aqui o que vocês acharam dessa vitória do Brasil de Pelotas. Vocês acharam que o Brasil está melhorando aí com o Gerson Testoni ou foi muito em função também da má fase do Operário, né? O Operário que está numa draga lascada aí e acabou até permitindo a vitória do Lanterna. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!